O câncer de mama é o tipo de câncer que faz mais vítimas entre as mulheres no Brasil e no mundo todo, apesar dos esforços nas últimas décadas para aumentar o diagnóstico precoce do câncer de mama, o que aumenta as chances de sobrevivência. Então, é muito importante tentar identificar que fatores poderiam contribuir para a diminuição da incidência de câncer de mama e não apenas tentar diagnosticar precocemente o câncer já instalado. Existe uma diferença muito grande de incidência de câncer de mama quando a gente compara países da Ásia e países ocidentais e, no caso, existe uma diminuição, uma incidência muito menor de câncer de mama nos países asiáticos. E isso não está relacionado com fatores genéticos, porque essas populações, quando migram da Ásia para países ocidentais, apresentam um aumento na incidência de câncer de mama, o que mostra que não é uma característica genética e sim relacionada com algum hábito de vida. E diversas pesquisas ao longo das últimas décadas têm mostrado que o principal fator relacionado com essa diminuição da incidência de câncer de mama em mulheres em países asiáticos é o consumo de produtos derivados da soja. Mais especificamente, as isoflavonas da soja, que são substâncias que têm um efeito parecido com do hormônio estradiol, o principal estrogênio, hormônio feminino, no organismo das mulheres. Mas já se sabe que o hormônio feminino ele atua em dois tipos de receptores que são encontrados em todo o nosso corpo, mas em grande quantidade no tecido das glândulas mamárias, e são os receptores do tipo alfa e receptores do tipo beta. Então existem os receptores de estrogênio do tipo alfa e os do tipo beta. Quando o hormônio feminino estradiol se liga aos receptores de estrogênio do tipo alfa, ele estimula a proliferação das células do tecido mamário, inclusive as células do câncer de mama. Porém, quando o estradiol, hormônio feminino, se liga aos receptores do tipo beta, ele inibe a proliferação das células das glândulas mamárias e é capaz até, dependendo da concentração, de estimular a morte das células do câncer de mama. A questão é que, de modo geral, o câncer de mama tem uma quantidade menor de receptores do tipo beta. Com isso, então, o hormônio feminino acaba atuando quase que exclusivamente nos receptores do tipo alfa, estimulando a proliferação de células de câncer de mama. Já as isoflavonas da soja, elas atuam principalmente nos receptores do tipo beta e quando existe o estímulo dos receptores de estrogênio do tipo beta, o efeito é o inverso. Ele estimula a morte das células de câncer de mama, inibindo também a proliferação dessas células. Então, é por isso que o consumo de alimentos ricos em isoflavonas de soja, e esses alimentos não inclui, por exemplo, o óleo de soja, que é o principal derivado da soja consumido aqui no Brasil, e sim os alimentos que são fonte de proteína da soja, que são basicamente a própria soja in natura, em grão, o tofu, mais conhecido como queijo de soja, e a proteína texturizada de soja ou o extrato de soja em pó, que é usado para fazer aquilo que a gente chama também de leite de soja. O miso também entra nessa lista. Então, o consumo desses produtos, quanto maior a quantidade desses produtos na alimentação regular das mulheres, menor é o risco de desenvolver câncer de mama por esses fatores que eu expliquei aqui. Então, uma outra questão que é muito importante é saber se o consumo desses alimentos derivados de soja é capaz de diminuir a incidência de câncer de mama em mulheres antes da menopausa ou depois da menopausa. E o que as pesquisas têm mostrado ao longo de vários anos é que o consumo desses alimentos diminui sim a incidência de câncer de mama em mulheres antes da menopausa ou depois da menopausa, ou seja, independe da quantidade de hormônio
feminino estradiol circulando no organismo da mulher. Então, mesmo em mulheres depois da menopausa, é interessante o consumo desses alimentos derivados da soja para diminuir o risco de câncer de mama, para aqueles que tiveram interesse em acompanhar. Até aqui, muito obrigado.